eles pregavam para as pessoas. Não era só dizer, Jesus te ama. Pelo amor de Deus, irmão. Isso é coisa de religião. É coisa de religião. Jesus te ama. E não prega, não ensina, não... Irmão, é triste. Por isso que eu falei para vocês, né? Virou religioso, ok? Mas que a prática que elas estão vivenciando, Deus abomina. Pois é. Isso você não tem coragem de dizer para o Bandas, para o Espiritismo, sobre essas práticas, né? Do Espiritismo, que tem aquelas cartas de Tarô. Ele não tem coragem de dizer. Ele não tem coragem de dizer. Mas tem coragem de estar atacando os que pregam de Deus, né? Tem coragem de falar certas coisas com os que pregam de Deus. Tá entendendo, irmão? Que bagunça, que hipocrisia, né? Então, quando eu falo de falar sobre questão de espiritismo, banda, idolatria, é você pegar a Bíblia e falar ali sobre Deus falando. Não se ajunte a os cartomante, que são espiritismo. Tem a parte também de Umbanda, no Velho Testamento, a prática lá, é nós falar ali com sabedoria, né? Ser tarde, não falar e mostrar para as pessoas, né? Não é que você vai ficar o tempo todo falando de Umbanda, de espiritismo, não. Não é que você vai ficar falando o tempo todo. Mas esses canais aqui, amado irmão, é o tempo todo falando da mesma pessoa. Isso já se torna uma perseguição à própria pessoa. Já voltou de novo a falar do Francisco Evangelista, é o tempo todo falando do próximo. Cadê o amor? Cadê o amor desse religioso aqui? Vá orar, Cláudio Fernando, por Francisco Evangelista. Você, seu canal tá cheio de tanto Francisco Evangelista. Vá orar por ele, pelo amor de Deus, vá orar por ele. Deixa ele na mão de Deus. Não vai dar em nada. Isso não traz edificação. Você ficar todo o tempo atacando, falando do Francisco Evangelista. Você voltou a imitar a essas pessoas. Isso não traz, irmão, edificação para ninguém. Você só ficar atacando a mesma pessoa, a semana inteira, o ano inteiro, falando das mesmas pessoas. A Nadir, o Francisco Evangelista, irmão, isso não traz edificação para ninguém. Essas pessoas querem empurrar a pulso, parece que eles não ainda. Parece que esses canais ainda não, como é que chama? Essas pessoas desses canais que falam só do Francisco, a Nadir, eles ainda não, como é que chama aqui? Não convenceram ainda essas pessoas que Nadir é uma falsa profetisa, que o Francisco Evangelista, eles ainda não convenceram essas pessoas. Meu Deus do céu, né? Então, irmão, repreender a heresia sobre aquele assunto da Bíblia é uma coisa. Nós temos que sempre exortar e repreender quando uma pessoa perverte o Evangelho. Mas você ficar o tempo todo só falando da mesma pessoa, que perseguição é essa tão grande? Né? Que perseguição é essa? Mas claro que eles sabem, esses canais sabem, que se eles pregar, seu canal não vai ficar relevante. Então eles têm que falar de polêmica, E isso não está trazendo edificação para o povo de Deus, não. Você vai trazer edificação para os seus inscritos, que são carnais, que gostam da polêmica. E eu quero falar para os irmãos que esses inscritos vão levar você para o lago de fogo, para a perdição.
porque vocês obedecem os seus escritos e vocês não estão agradando a Deus. Você tem que pregar o evangelho e também repreender, refutar as heresias, que você vai exortar o irmão. Isso que você tem que fazer. Nunca deixar de repreender e exortar a todos, nunca na vida. Nós temos que obedecer à Bíblia, o mandamento de Deus. A Bíblia é para repreender, corrigir o erro e exortar. Esses são os 3 mandamentos que nós temos que praticar. Julgar os nossos irmãos para o bem deles. Ok? Quem não julga, esses são filhos bastardos. E ponto final. São pessoas que não obedecem os mandamentos do Senhor, tá bom? Vamos lá. Eu não posso falar para elas que elas vão para o inferno. Eu não posso condenar porque Deus não me... Bom, você, Claudio Fernando, você não pode falar porque você é religioso, ok? Você não pode falar porque você é religioso e você não segue a Bíblia Sagrada. Você não julga segundo a palavra de Deus. Você segue o seu próprio pensamento, tá bom? Então na Bíblia, está lá na Bíblia, pecador nenhum entrará no reino do céu. E para onde é que vai? Vai para o lago de fogo. Vai para o lago de fogo, para o inferno. O inferno estará junto dentro do lago de fogo. Então a Bíblia, a própria Bíblia, amado irmão, ela já julga as pessoas que vão para o lago de fogo. A Bíblia já julga quem vai para o inferno e quem vai para o lago de fogo. A Bíblia já julga essas pessoas se elas não se arrependerem. Então o que eu quero dizer para o Claudio Fernando é o seguinte: eu não estou errado quando eu digo que se os ateus e os pecadores não se converterem dos seus pecados, eles irão sim para o inferno, irão sim para o lago de fogo. Você está entendendo, Claudio Fernando? Então, eu julgo é segundo a palavra de Deus, tá certo? Agora, eu não vou estar por aí pregando o evangelho e dizendo, você vai para o inferno. Ah, você está usando brinco, você vai para o inferno. Ah, você está assistindo televisão, você está assistindo televisão, você vai para o inferno. Não, eu jamais vou pregar esse tipo de doutrina assim para as pessoas. Não, eu vou imitar o próprio Jesus. Agora, se a pessoa disser, e eu vou para o inferno, claro que eu vou dizer que ela vai para o inferno se ela não deixar o pecado, né? Tá certo, amado irmão? Agora, essas pessoas que ficam julgando, brinco é pecado, televisão é pecado, essas pessoas são fanáticas, que seguem os seus próprios espíritos da carne. Tá entendendo, amado irmão? Ok? A vaidade é pecado, sim. Agora, essas pessoas não sabem. Esse da sã doutrina do Davi Miranda não sabe o que é vaidade. Não sabe o que é vaidade. Misericórdia, misericórdia. Vamos continuar. Deu esse direito de condenar a ninguém. Né? Então, deixando bem claro para o Claudio Fernando, eu acho que ele se esqueceu da palavra julgar, né? Ele esqueceu da palavra julgar. Parece que ele tem medo de falar a palavra julgar, porque vários canais falam a verdade sobre julgar as pessoas. Parece que ele tem medo de falar essa palavra. E aonde é que é condenar? Aonde é que é condenar, Claudio Fernando? Quando eu digo se a pessoa não se arrepender, ela vai para o lago de fogo. Vai para o inferno, vai para o inferno. Aonde é que isso é condenar, pelo amor de Deus? A irmã, a falta de sabedoria, de inteligência do religioso nosso irmão Claudio Fernando é triste. É muito triste isso aí. Agora, condenar a pessoa é quando a pessoa diz, olha, você vai para o inferno, você não tem mais salvação, você vai para o inferno. Isso é condenar, isso é condenar. E a Bíblia proíbe de nós condenar.
condenar é uma coisa e julgar é outra coisa. Que esses povos aqui não sabem separar nada porque não querem aprender com o próprio Deus, tá bom? É triste, irmão, é O triste. único que tem o poder de condenar as pessoas é Deus, não sou eu. Né? Aí, Então, a Bíblia, a própria Bíblia Sagrada já condena. Se uma pessoa não se arrepender, mesmo na hora da sua morte, não tem mais perdão. Vai para o inferno, sim. Vai também para o lago de fogo, sim. Vai para o lago de fogo. Ok, Cláudio Fernando? A Bíblia, ela já julga as pessoas. Tá certo? Já julga as pessoas. E ela condena nesse modo que eu estou falando. Se não se arrepender, vai sim para o lago de fogo. Já é condenada ao lago de fogo, se não se arrepender, ok? Pelo amor de Deus, irmão, é triste. e o senhor vem falar que o senhor, falando dos ateus que xinga a Deus, que faz e acontece, mas ele está xingando e Deus está se importando com isso? Tá sim se portando. Deus está suportando, tá sim. Olha só, mano, veja só. Na hora certa, se ele não se arrepender, na hora certa, naquele grande dia, ele vai estar de frente com Deus. Ele vai estar de frente à pessoa que vai... Né? Bonito, muito bonito, né? Elogiando, sempre defendendo os ateus, né? O Cláudio Fernandes, é tanto naquele dia como hoje também. Deus, ele pune esses tipos de escarnecedores. Deus, ele pune, né, os ateus, alguns ateus. Como você vê, o ateu que debochou de Deus, né, pulou do helicóptero, aí a Ares saiu aí, pegou ele. E ele não escapou da mão de Deus, o ateu que morreu aí, né? Tá entendendo? Então tem muitos ateus que estão sendo punidos por Deus, porque Deus está irado, indignado com esses escarnecedores ateus militantes, que querem tirar a fé das pessoas. O ateu militante quer tirar a fé de todas as pessoas, quer tirar Deus das pessoas. E você falando besteira e querer aguardar honra para esses ateus anticristo militante. Que vergonha, Cláudio Fernandes, que vergonha, tá bom? Então esses aqui são aqueles que querem defender os ateus militantes, querem defender os ateus militantes. Como eu já falei para vocês, Mauro Coupe Souza, Diego Félix, o falso profeta, Rosa de Saron, Raimundo, dizendo que eu falo mal dos ateus. Olha só, querendo defender os ateus militantes. Irmão, essas pessoas não querem nada com a verdade de Deus. Aonde é que essas pessoas estão com a cabeça para dizer que eu falo mal dos ateus? Pelo amor de Deus, irmão. Então sacode para esses carnais, sacode para esses religiosos, ok? Então, quando eles não têm o que falar de mim, me julgar, então eles vão me defamar, vai me caluniar, dizer que eu falo mal dos ateus, dizer que eu falo mal das mulheres, dizer que eu falo mal das pessoas, eles vão me caluniar. Cadê a prova? Nenhuma prova tem para mostrar. Então é assim, irmão. Então ande na presença de Deus, sempre se santificando, andando perfeito, aqui reto, que ninguém vai ter o que te julgar. Ninguém vai ter o que te julgar. Pelo contrário, eles vão te caluniar, tá certo? Levantar um mal, um falso testemunho contra você. Então, por isso que é bom você obedecer a palavra de Deus, andar, ó, perfeito, ok? Então é isso aí. Julgar. E aí é ela e ele. Deus não precisa
de maneira alguma, de pessoas que vão lutar para o defendê-lo. Deus... Você acabou de ver aí, amado? Você acabou de ver? Ah, Deus não precisa de ninguém para defendê-lo. Deus não precisa de ninguém para defender a sua palavra, para defender ele. Quanta hipocrisia, quanta hipocrisia. O que é que ele está fazendo aí? Ele está defendendo ao próprio Deus. Ele está defendendo a palavra de Deus contra as religiões, contra o sistema. O que é que ele está fazendo no canal dele? Ele não está sempre falando a verdade, a palavra certa de Deus? Então ele está defendendo ao próprio Deus. Quando nós defendemos a palavra de Deus, nós estamos defendendo o nosso próprio Deus aqui na Terra. Quando os ateus dizem que Deus não existe, Cláudio Fernandes, se depender de você para defender o nosso Deus, o mundo está perdido, o irmão está perdido. Irmão, é triste, irmão. Então, Cláudio Fernandes, quando o ateu diz que Deus não existe, nós vamos defender o nosso Deus e dizer que Deus existe sim. Como é que você fala uma loucura dessa? Que Deus não precisa ser defendido. Misericórdia, irmão, misericórdia, irmão. É só loucura e doidice que o nosso irmão Cláudio Fernandes ele fala. Tudo da sua razão, da cabeça, sem sabedoria e inteligência nenhuma. Você está entendendo? No Velho Testamento, quem quiser eu mando capítulo e versículo para você. Na terra, estava todo mundo seguindo os seus próprios pensamentos. Estavam falando coisas terríveis para com Deus e ninguém se manifestou para defender o nosso Deus. Aí Deus teve que se levantar do trono, escolheu um profeta para poder defendê-lo aqui na terra. Irmão, é triste essas pessoas. Bem, assim foi a Rosa de Saron, Variedades, a Rosa de Saron, a pastora do Vale, né, a irmã Vale. Deus não precisa ser defendido. Ninguém precisa... Irmão, que loucura é essa que essas pessoas estão falando? Que loucura é essa? Que loucura é essa que essas pessoas estão falando? Quando nós defendemos a Bíblia Sagrada, nós estamos defendendo o nosso Deus. Deus, ele é a palavra. É triste, irmão, e misericórdia. Você viu a falta de conhecimento, de inteligência desse povo aqui? É triste, né? Precisa de pessoas que falem do seu amor por elas. Exatamente, mas vou repetir, tá? Vou repetir, Cláudio Fernandes. Não tem maior amor. Não existe maior amor do que este, de você repreender e exortar os ateus, os irmãos. Este é o maior amor. Mas o amor falso é aquele que não corrige o irmão, não repreende ninguém. Seja lá quem for, seja os ateus, seja lá quem for, Umbanda, Espiritismo, quem não repreende e exorta essas pessoas são filhos bastardos. Isso não é amor, coisa nenhuma. Isso não é amor. O verdadeiro amor é quando você repreende o erro, seja de Umbanda, seja de Espiritismo, catolicismo, seja qualquer pessoa deste mundo. Quando você repreende e mostra a verdade, ensinando, isso é o verdadeiro amor. Porque Jesus repreendeu os seus próprios discípulos. Ou você acha, Cláudio Fernandes, que Jesus iria ficar calado? Isso não é amor.
Isso se chama amor encoberto, o amor falso. O amor falso, quando você não corrige os seus próprios irmãos, e seja qualquer pessoa, não só apenas o das igrejas, mas aqueles que se intrometem em querer ser parecido conosco, seja os ímpios que vêm querendo ensinar a Bíblia para nós. Nós vamos também julgá-lo, corrigir e exortar, ensinar para eles com boa essência. Que história é essa de dizer que é só para julgar os da igreja? Não, não existe isso. Não existe isso, ok? Agora, em questão das pessoas do mundo que não prega evangelho, não usa a Bíblia, tudo bem. Esses aí você não pode julgar. Ele está servindo ao mundo os seus próprios desejos. Agora aquele ímpio, aquele gentil, aquele do mundo que vem falar da Bíblia, ao contrário, nós vamos julgar ele sim. Ali, né? Julgar que eu falo é você repreender, corrigir o erro daquele ímpio, que ele está errado. A Bíblia diz assim. E ponto final. Tá bom, irmão? Agora o que você vê é falsos mestres, né? Falsos mestres como o Fábio do canal Caminhando em Mentira. Ah, não, a Bíblia diz que é para julgar só os de dentro. É só para julgar só os de dentro. Irmão, nós não podemos só pegar esse texto como modo, né, isolado. Não, não é só os das igrejas que nós vamos julgar, não. Temos que ser inteligentes, ok? É triste, mas as pessoas que não querem, né, respeitar a própria Bíblia Sagrada, né? Os apóstolos eles julgaram sim também os homens também, não só apenas os religiosos, os apóstolos julgaram. Então, essas pessoas não conhecem a Bíblia Sagrada para falar besteira, né? Então vamos continuar aqui o restinho. João 3,16. E Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele deu o seu único Filho para que morresse. Para que o seu povo não perecesse. Se Deus quiser selar aqui essa terra sem o oxigênio, morre todo mundo. Se Ele quiser fazer isso, Ele faz. Mas enquanto a vida há esperança de mudança, enquanto a vida há esperança de um amanhã, um ateu se arrepender. Pois é, Cláudio Fernandes, né? Enquanto há esperança, né, há tempo ainda de se arrepender. Mas enquanto não se arrependem esses ateus, nós continuaremos a refutar esses ateus. Anticristo, ok? Você tem que entender, Cláudio Fernandes, que tem pessoas que não estão escritas no livro da vida. Tem muitos ateus que não estão escritos no livro da vida. E esses ateus que xingam o Espírito Santo, Cláudio Fernandes, que defama a Deus de um modo tão terrível, muito terrível, a ponto de botar o Espírito Santo no meio, esculhambar com o Espírito Santo, eu acredito 90% que esses ateus, eles não têm mais salvação. Porque ele está esculhambando, falando coisas terríveis contra o Espírito Santo, direto contra o Espírito Santo. Então, para mim, Cláudio Fernandes, 90% esses ateus não têm mais salvação. E você quer falar besteira? Ok, amado irmão? Então a Bíblia diz, aquele que fala contra o Espírito Santo não tem mais perdão, tá certo? Então aqui eu estou botando aqui 90% de suspeita, tá? De suspeita, tá bom?
Não é que eu já estou condenando esses ateus, não, tá? Eu não estou aqui condenando, não. Mas suspeita de 90% que o Jason Ferreira, esses anticristos, Fábio e outros ateus que diz coisas terríveis com o Espírito Santo, não tem mais salvação, que eu estou falando 90% de suspeita para esses ateus, tá bom? Vamos lá. Um espírita se entregar a Deus, um homossexual se render a Deus, uma mulher sexual se arrepender a Deus. Não, isso é verdade, irmão Claudio Fernandes, isso é verdade. O que você está falando aí é verdade, claro que é verdade. Mas isso não se deixa de nós ficar calados diante de heresias, né? As heresias do espiritismo, a heresia das ubandas, de nós ficar calados, tá certo? O povo de Deus verdadeiro vai exortar essas pessoas, falar o que é errado e o que é certo, ok? Isso é para o povo de Deus verdadeiro, não para religioso, que não tem coragem para isso, né? Então a Bíblia diz que os covardes não entrará no reino do céu. Que são exatamente esses covardes que não têm coragem de repreender sobre a idolatria, catolicismo, Umbanda e tal. Esses aí, covardes. Tá entendendo, Abalu? Vamos lá. Enquanto a vida há esperança, eu não posso, de maneira alguma, cortar essa esperança, porque o que eu mais vejo aqui dentro dessa plataforma, vou falar mais uma vez, o que eu mais... Pois é, né, Claudio Fernandes? Bonito, né? É muito bonito, muito lindo o seu discurso aí, é muito bonito. Sobre o amor, é muito bonito. Mas o que você está fazendo é querendo matar, é tirar a esperança, é matar o próprio Francisco Evangelista. Porque você faz, a todo tempo, você não se cansa de falar da mesma pessoa. Você não se cansa. Você sabe o que você está fazendo? Já pensou se o Francisco Evangelista entrasse em depressão mais uma vez e se matasse? Isso eu quero falar. Isso eu quero falar para esses canais, né? Francisco Evangelista já passou por uma depressão, todo mundo já viu os vídeos dele que ele já fez tempos atrás. Já pensou se o Francisco Evangelista entrasse em depressão de novo? De tanto ver esses canais o persegui-lo, de vários canais falar do homem a todo tempo, debochar do homem. Já pensou, irmão, se ele morresse? E esses canais seriam culpados da morte do Francisco Evangelista. A perseguição ao homem é muito grande. Então eu já falei aqui no meu canal, tem vídeo meu aqui, eu repreendendo e exortando Francisco Evangelista. E eu decidi entregar ele na mão de Deus e não ficar atacando, só falando do homem, perseguindo. Não. Eu tenho piedade da alma. Se eu tiver de repreender e exortar de novo o Francisco Evangelista, claro que eu vou fazer isso. Mas ficar todo o tempo para querer ibope, agradar os espíritos, querendo matar o ser humano, misericórdia. Deus me livre. Vejo dentro dessa plataforma pessoas que foram arrancadas lá do lamaçal, que hoje se diz santo por demais e continua fazendo erro. Aqui você está vendo uma parte onde a gente falando de santidade. E para esses religiosos aqui, é você ser santo demais. Você é pecador, você erra. Quem fala em santidade é o que mais erra. Misericórdia. Pessoas que rejeitam a santidade. Eu pergunto para o Claudio Fernandes. O apóstolo Paulo mandou as pessoas ser santo.
Jesus mandou ser santo e não ser santo demais. Os apóstolos pregaram sobre a santidade e você quer dizer o quê? Que nós aqui que pregamos a santidade para ser santo, nós somos religiosos, é? Irmão, é triste essas pessoas. Essas são pessoas que vai pela cabeça, bota a sua fé em acepção de pessoa. De pastores que confessavam tanto santidade e depois cometeram o escândalo. Ele vai muito por esses pastores. Não, irmão, nós temos que fazer a nossa parte de ser santo até o fim e ponto final. Tá certo? É triste. Continua fazendo besteira, achando que é Deus, que quer condenar todo mundo, tá todo mundo mandando todo mundo pro inferno, que todo mundo é filho do diabo. Tem aí, se você procurar aqui nesse canal, que mais... Pastor, o ex-pastor Cláudio Fernandes. A Bíblia mostra quem são os filhos de Deus e os filhos do diabo. Ou você acha que todo mundo aí é filho de Deus? Aonde é que você está com a cabeça? Os seus ensinamentos são carnais, são de religião. Então quer dizer que todo mundo que está aí no mundo é filho de Deus? É? Pelo amor de Deus, amado irmão. Claro que todo mundo sabe que todos nós viemos, foram feitos, né? Foram feitos por Deus. Agora, para Deus, o Filho de Deus é aquele que obedece os seus mandamentos. Esses são verdadeiramente filhos de Deus. No momento em que Deus fez Adão, ele era o Adão espiritual. Ele era filho de Deus. Mas depois do pecado, os pecadores não são filhos de Deus. Vocês estão entendendo? Então, quando Adão ele pecou, ele deixou de ser criatura de Deus, filho de Deus, né? Filho de Deus. Está entendendo? Então, os pecadores, os que andam no pecado e não se arrependem, esses não são filhos de Deus. Tá bom? Então, nós julgamos segundo a Bíblia Sagrada. Então, esses religiosos aqui, esse religioso e outros religiosos aqui na plataforma, eles não têm coragem de falar o que está na Bíblia. Quem são os filhos de Deus e quem não é. Vocês estão entendendo? Vamos lá. Tem. É o que mais tem. São os religiosos fanáticos que acham que só eles são certos. Então eu não posso de maneira alguma condenar a ninguém. Eu não posso de maneira alguma lacrar ninguém, porque Deus não me deu esse poder. Deus me deu a autoridade de... Ok, amado irmão. Então, como eu já falei para você, esse nosso irmão Cláudio Fernandes, que falou no vídeo, numa live ao vivo, que ninguém pode julgar ninguém no canal tempos atrás da pastora Simone Soares. Então é isso. Então ele não gosta que as pessoas julguem o que está, né? Ele não gosta que as pessoas julguem segundo a Bíblia Sagrada. Tá entendendo? Vocês estão entendendo? Ele não gosta não. É por isso que ele não usa a palavra julgar. Ele está falando condenar. Pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. Né? E aonde é que eu estou condenando as pessoas aqui? Aonde é que eu estou condenando as pessoas? Esse nosso irmão aqui, né, religioso, ele não sabe o que é julgar. Ele não sabe o que é realmente condenar uma pessoa. Ele não sabe realmente o que significa condenar uma pessoa, né? Então eu já dei um exemplo para você, né? Então, o que algumas pessoas falam, olha, isso aqui é pecado, isso é pecado. Se a pessoa não se arrepender, vai para o inferno, né? Vai para o lago de fogo. Essa pessoa não está errada, não. Ela está falando segundo a Bíblia Sagrada.
essa pessoa não está condenando, não. Quando ela diz que os ateus, se não se arrepender, vai para o inferno, essas pessoas não estão condenando, ok? É muita... Irmão, é triste. Eu conversar, falar do seu amor para aquelas pessoas. E a mostrar o caminho correto, aonde elas Isso aqui, devem como andar. você vê, né? É sobre os religiosos, né? É só falar de amor. Falar para aquelas pessoas é só de amor. É só de amor. É só de amor. Não é para julgar, não. É só falar só de amor. Só de amor. Né? Só de amor. É como eu falei. Se Jesus falasse só de amor, ele não seria morto por ninguém. Jesus não seria odiado por ninguém se ele falasse só de amor. Está entendendo a diferença dos verdadeiros que seguem o exemplo de Cristo? Vamos lá. Então são pessoas que não conhecem a história de Cristo por completa, não conhecem a história de Cristo e dos apóstolos e querem falar das suas razões, do que aprende dos homens. Está entendendo, irmão? A diferença daqueles que têm sabedoria e entendimento é aqueles que pregam o que está na Bíblia, que conhecem a Bíblia, conhecem a história de Jesus e dos apóstolos e dos profetas. Tá bom? Vamos lá. Essa prática não vem só para os nossos filhos, vem para essas pessoas também. Entendeu? Então, meu amigo, eu não tenho nada contra a sua pessoa. Não tenho nada contra a sua pessoa. Bom, se não tivesse nada contra mim, não teria feito vídeo para mim, né? Me botando aí como uma pessoa religiosa, né? Me chamando de religioso, que eu estou errado. Se você não tivesse nada contra mim, você não teria feito vídeo para mim, me repreendendo aí. Totalmente todo errado, né? Bom, vamos lá. Tá bom? Não procure saber se você é fake ou se deixou de ser. A minha resposta, a minha visão é essa. Eu não sou... E a minha é esta, a minha visão bíblica é isso tudo que eu falei aqui. Todas as verdades segundo a palavra de Deus, tá certo? Essa é o verdadeiro evangelho e a verdadeira palavra, tá bom?